Bom dia para você que está assistindo gravada, que você seja bem-vindo, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Oi, Marcilene. Bia Menezes, sejam bem-vindas. Vamos começar hoje novo estudo de nosso devocional. E vamos começar lendo Provérbios hoje, estudar todo o livro de Provérbios. Aí é mais cedo, né, Marcilene? Aí, 1 hora mais cedo, né? Acordou cedo hoje. Vou esperar só mais um pouquinho, tá? Se vocês puderem encaminhar para alguém essa live, porque o Instagram demora um pouquinho, eu espero sempre uns 4, 5 minutinhos para começar, porque às vezes ele demora para chamar as pessoas. Ah, essa cidade é tão linda, Marcelina, eu conheço aí, nossa. É muito lindo aí onde você mora. Vocês já estão com a Bíblia de vocês aí? Seria interessante vocês acompanharem não sei qual a versão, eu vou ler na versão aqui, nova versão internacional que eu estou usando hoje, tá? Eu acho que é uma versão assim mais fácil de a gente entender, mas peguem a Bíblia de vocês para vocês acompanharem aí, que seria interessante. Pegue a caneta para ir anotando, acho importante. Eu anoto a minha Bíblia toda, assim, é tudo anotado, eu tenho essas canetas aqui, né, coloridas, então eu vou passando, minha Bíblia toda rabiscada, porque às vezes tem algo que eu quero lembrar depois. Eu também, eu acordo muito cedo. Que bom, então você não vai ter dificuldade, né, Marceline, na mentoria, porque a mentoria a gente tem que acordar cedo para poder dar conta de todas as nossas tarefas e atividades espirituais. Então vai ser tranquilo para você. Eu acho que quando a gente acorda cedo, a gente consegue se dedicar mais a Deus, né? Porque aí você já faz tudo que oração, a leitura, aí você já fica, porque quando acorda tarde não dá tempo, né? E aí você acaba não fazendo nada da parte espiritual, acaba deixando para depois e não consegue dar conta mais. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Vamos iniciar então nosso estudo. Essa é a primeira live de uma série que nós estamos fazendo agora, vai ser de segunda a sexta, às 7h50 da manhã de Brasília. E nós vamos estudar Provérbios. Por que eu escolhi Provérbios? Porque eu acho que é a base da sabedoria, está em Provérbios. E tem mais um motivo que eu escolhi Provérbios, porque como mãe e como mentora, deixa eu baixar aqui o volume, eu acho assim, é um livro que não tem como você não ensinar dentro da sua casa. Então, quem tem jovens, quem tem crianças, né, que eu acho que a gente precisa ensinar Provérbios dentro de casa, que é um livro fácil para eles entenderem. E é onde você vai começar a introduzir, né, essa sabedoria. Então, eu escolhi isso porque eu sinto assim, eu vejo que muitas famílias não têm esse hábito, né, de fazer um estudo bíblico dentro de casa, e não sabe por onde começar. Então, começar por Provérbios é muito simples, porque é fácil de explicar. Criança entende, o jovem entende, e é onde é a base da sabedoria. Por isso que eu escolhi Provérbios, né? Mas eu creio que depois que você fizer esse estudo comigo, você vai implantar isso dentro da sua casa, com a sua família. Porque é algo que eu sempre coloco nas minhas mentorias, nos meus pacientes para fazer em casa, e tem transformado famílias aí, viu, gente? Porque depende de nós, né, mãe, pai, pra gente ensinar os nossos filhos. E os ensinamentos da palavra de Deus tem que começar dentro de casa, não é só na igreja. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então vamos começar lendo pelo primeiro, né? Então, Provérbios 1. Na verdade, essa live vai ser bem rápida, eu vou tentar ser assim, bem objetiva, tá, gente? Pra não demorar muito, porque eu sei que as pessoas trabalham e também live muito longa é cansativo. Provérbios, todo ele foi um livro escrito para admoestação. O que é admoestação? É exortar as pessoas, ensinar as pessoas. Então é um livro todo com o objetivo de ensinar. Naquela época que foi escrito, a maioria foi escrito por Salomão, que foi uma das pessoas mais sábias, né, que já existiu. Ele é muito... Provérbios quer dizer assim, é um ensino rápido,
sabe? É uma bem objetiva, assim, já vai direto ao ponto. Isso quer dizer provérbios. Por isso que tem versículos que a gente vai ver que você vai entender, assim, o que significa. E eles usavam este método de ensino lá na época, né, de antes de Cristo, eles ensinavam. Então, por isso que, aliás, hoje existe, a gente usa, né, na nossa cultura brasileira vários provérbios, mas não é bíblico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até anotei uns aqui para lembrar, vocês vão saber, só para vocês terem noção do que quer dizer provérbios. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala isso, é um provérbio, né? Quem não tem cão caça com gato, é um provérbio, só que são provérbios populares. Seja uma bem-vinda quem está entrando, se você puder compartilhar com alguém, aperta aí o coraçãozinho para entregar para mais pessoas. E, deixa eu colocar aqui rapidinho, gente, para quem não sabe, colocar aqui provérbios, só para vocês saberem. Às vezes quem não sabe sobre o que nós estamos falando, deixa eu fixar, provérbios. Provérbios 1, tá? Então, provérbios é isso, são ditados populares, só que aí no caso, deixa eu fixar aqui, esses provérbios são populares, e aí a gente tem que cuidar, porque tem provérbios que não são muito bons, né? Então, Provérbios foi escrito, a maioria, por Salomão. Eu acho importante dar essa introdução, porque como a gente vai estudar o livro todo, a gente tem que entender o porquê foi escrito. E foi escrito por Salomão, que foi das pessoas mais sábias que já viveu aqui. E essa sabedoria, ele pediu para Deus. Ele orava pedindo, Senhor, me dá a sabedoria. E Deus ouviu e deu a sabedoria para ele. Ele era assim, não existiu na face da terra homem mais sábio que Salomão. Não existiu, não se tem ideia, né? E na época que ele reinava, ele foi um rei, ele foi filho de Davi. Ele vinha pessoas de toda a região para consultar com ele, para ouvir as sabedorias dele, né? Até teve uma rainha de Sabá, que ela ouviu falar da sabedoria dele, e aí foi até ele e ficou impressionada o tamanho da sabedoria dele. E olha que ela era uma pessoa sábia. Então é uma história interessante até dessa da rainha. E ela foi até ele, ela levou presente, ela não imaginava o tanto de sabedoria que ele tinha. Ela ficou impressionada. Então, quando Salomão escreve provérbios, ele escreve a maioria. Na verdade, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, né, que se tem conhecimento. Só que aqui em Provérbios, na Bíblia, só tem 900 dele. E tem alguns escritos aqui que não está como autoria dele, mas está como autoria de alguns sábios, mas que se entende que eles compilaram dele. Então, por exemplo, tem alguns que são por esses sábios. E os últimos 2 provérbios foi escrito por Agur e Lemuel. Só os últimos, o 30 por Agur e o 31 por Lemuel, que são profecias. O resto foram todos o Salomão que escreveu, tá? Salomão escreveu Cantares também, parece que foi na mocidade que ele escreveu. E quando ele já estava bem velho, ele também escreveu, quando ele ficou bem velho, ele escreveu, deixa eu anotar aqui, Cantares na sua mocidade. E quando ele ficou mais velho, Eclesiastes, tá? Então foi escrito por Salomão, Eclesiastes. Então vamos começar a ler, né, gente? Se vocês estão com a sua Bíblia, vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou estar falando para vocês, umas curiosidades que é interessante ao longo aqui do estudo. Na verdade, começa mesmo Provérbios a partir do capítulo 10, porque até o 10 ele fala aqui muito sobre a sabedoria de Provérbios e sobre o temor a Deus, né? Aí a partir do 10 que a gente entra mesmo na questão da sabedoria, que eles dão as dicas de como viver, né? Como que é a forma de a gente viver. Mas nós temos que começar do começo, né? Então vamos lá, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seus conhecimentos, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nesse capítulo 1, gente, o que deu pra gente entender? Eles estão explicando aqui o que é o Provérbios, para que foi escrito esse livro, né? Qual o objetivo? Então, aqui é resumindo, para exortar as pessoas, para ensinar, principalmente os jovens, né? Como que se vai viver uma vida. E aqui, agora, se vocês tiverem uma caneta aí, que é interessante vocês sublinharem na Bíblia de vocês, aqui no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e disciplina. Então, até vou sublinhar na minha aqui, quem não tá. Eu tenho umas 5 Bíblias, essa aqui ainda não sublinhei. Por quê, gente? Porque a base do nosso conhecimento, a base da instrução aqui é o temor do Senhor. Por que a gente tem que aprender a palavra? Para nós temermos. O temor do Senhor não quer dizer ter medo de Deus. Não, temer, é respeito a Deus. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Quando, às vezes, né, a gente tem pessoas que às vezes estão num lugar e se comportam de uma maneira assim, quando tá com pessoas, vamos dar um exemplo, pai, sei lá, pastor, padre, uma pessoa, né, de autoridade. Aí a pessoa se comporta de um jeito. Aí a pessoa virou as costas, já se comporta de outro, né? Não tem pessoas assim? Então aqui tá falando dessa questão do temor do Senhor. Quem é você na sabedoria que você adquiriu, se realmente você teme a Deus, se realmente você respeita a Deus. Então o objetivo de Provérbios, que foi escrito para as pessoas temerem a Deus, saber quais são os princípios que nós devemos seguir. Aqui tem tudo está em Provérbios, como a gente deve agir, em todas as situações, está tudo aqui. Por isso que é um livro que tem que ser lido dentro de casa com a família, tem que ser lido para os nossos filhos, né? E eu te pergunto, você já leu com seus filhos Provérbios? Principalmente, eu falo muito de jovens, né? Porque eu tenho um casal de jovens. E assim eu sempre tô, né, estimulando e falando e lendo, porque eles precisam entrar, eles jovens, porque se você não ensinar na sua casa, o mundo vai ensinar lá fora, né? A internet ensina, então você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos dentro de casa. E Provérbios é o melhor livro para você começar, porque é fácil de entendimento, eles entendem, e é onde tá as leis, né? Como que é o que é certo, o que é errado, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá, gente? Então vamos continuar. Então esse capítulo 1, a gente entendeu. Tá falando o que é e o temor, que o objetivo é o temor ao Senhor. Aí vamos continuar, agora versículo 8. Acompanha aí na sua Bíblia, tá? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ó, isso aqui já é para os nossos filhos, né? Tá vendo? Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Aqui está dando um exemplo de pessoas ruins, maldosas, que estão tentando seduzir aqui meu filho, né? Tentando seduzir alguém. Tá dando exemplo dessas pessoas que chegam para você e tentam levar você para o caminho do mal. Então ele está advertindo aqui. Afaste-se
Não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaias contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. Então tá falando que as pessoas que vão por esse caminho da maldade e tentam seduzir outros, que essas pessoas não têm futuro, que elas vão sucumbir, e aí para você não ser levado por pessoas que tentam te enganar, se seduzir, levar para caminhos errados. Então não é para você cair nessa. Aqui tá bem claro isso, tá? Aí vamos continuar. Convite à sabedoria, que já é o versículo 20. A sabedoria clama alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando você, sem saber sobre a palavra, sem saber sobre a sabedoria, até quando você vai continuar assim, né? Inexperiente, contentando-se sem aprender da palavra. Você que está aqui hoje, você está de parabéns, porque você já está buscando aprender mais da palavra. Porque eu sei que às vezes a gente precisa de um incentivo, né? Então estar aqui lendo junto a palavra, eu tenho certeza que vai começar a mudar muita coisa dentro da sua vida, na sua casa. Porque o fato de você estar se propondo a estudar já a palavra e ter um entendimento melhor, procurar entender melhor, porque às vezes eu sei que é difícil, você já está buscando sabedoria. E isso tem muito valor para Deus, pode ter certeza. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Deixa eu só fazer um parênteses aqui bem rápido, gente. Eu assim, às vezes não imaginava como o mundo lá fora, eles estão zombadores, né? Da palavra. Esses tempos eu fiz um comentário num post do Instagram, assim, um comentário falando da Bíblia, falando sobre identidade. Quem não sabe sua identidade, vá buscar dentro da palavra de Deus que vai encontrar. Meu Deus, como eu fui assim trucidada nesse post, sabe? Veio muita gente assim zombando, falando com ira, com raiva. Então o mundo lá fora tá assim muito perverso. As pessoas estão totalmente assim, indo para caminhos que é triste, né? Sem noção, sem a sabedoria, eu fiquei muito arrasada, sabe? Eu até parei de seguir Instagram, porque eu fui tão bombardeada com pessoas que realmente não têm a mínima noção do que estão fazendo aqui e tem outras crenças, assim, do maligno, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão vendadas, elas não enxergam a sabedoria. Continuando. Se acatarem, tudo precisa ser realizado à luz da palavra. Exatamente. Bem-vindo, obrigado por estar aqui. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Esse aqui vocês já sublinham aí na Bíblia de vocês, ó. Que é Deus falando, gente. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Eu não vou sublinhar porque aqui na minha já está sublinhada. Olha só, Deus dá sabedoria para nós. Então a gente precisa pedir. Sabe, é uma coisa que eu sempre faço nas minhas orações. Eu falo, Senhor, me dá a sabedoria do alto, porque Salomão pediu e Deus deu. Então, se Deus deu para ele, por que ele não vai dar para mim, não vai dar para você? Então, peça sabedoria, porque eu sei que tem muita gente que não entende, acha dificuldade e aí acaba já desistindo. Mas quando a gente pede a sabedoria, Deus abre os nossos olhos para o entendimento. E aí você vai entendendo, você vai sentindo cada vez mais vontade de aprender a palavra, e isso vai te enchendo, o Espírito Santo vai te enchendo. É maravilhoso, mas você precisa pedir também.
Aqui tá falando, ó, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. Olha só, a palavra que Deus está falando. Então peça esse espírito de sabedoria para Deus. Não esquece de pedir. E revelarei a você os meus pensamentos. Olha que maravilhoso. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Aqui tá falando para quem, né? Rejeitou. Ninguém se importou. Quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Aqui tá falando pro povo que não aceita. E não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abaterem sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Forte, né, gente? Então vocês me chamarão, mas não responderei. Olha, gente, você já pensou? Se você não estiver, né, dentro da palavra, já pensou quando você clamar a Deus e Ele não te responder? Porque você não está nos caminhos, né? Você não está, você está fazendo coisas erradas, totalmente no mundo. Então vocês me chamarão e não responderei. Eu acho que uma das piores coisas na vida é você se sentir sozinho, Deus se afastar de você. Eu clamo a Deus que isso nunca aconteça na minha vida, porque eu não sei mais viver sem esse espírito, né? O Espírito Santo, essa paz. Ontem no culto o pastor falou uma coisa que me encheu meu coração, assim. Quantas pessoas hoje não têm essa paz de espírito, né? Que a gente sente, se preencher do espírito. Quantas pessoas que não têm isso? Misericórdia, as pessoas aí estão, não tem projeto, não tem sonho, não tem foco, não tem direção e se sentem vazias, tem uma vida miserável. Quantas pessoas estão assim, né? Então, mas por quê? Elas estão buscando isso, né? Muita gente que não acredita em Deus, que é totalmente, né, ateu, agnóstico. Misericórdia, como que essas pessoas vivem? Porque a gente que tem Deus, tem o Espírito Santo já, a gente sente as dificuldades, né? Imagina quem não tem essa paz que excede o entendimento. Eu fico pensando como é viver assim. Continuando. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor de Deus. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Olha, esse aqui já está sublinhado na minha Bíblia, ó. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Isso é uma promessa de Deus para você e para mim. Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Já está sublinhado aqui na minha Bíblia, sublinha aí na sua Bíblia. Isso é uma promessa e Deus não mente. Tudo que Deus promete é que Ele cumpre. Então, qual o problema? Qual o problema? É que as pessoas não buscam caminho, não conseguem enxergar que existe um Deus Todo-Poderoso que olha por mim, por você, que abençoa, que nos cura, que nos transforma, que nos traz essa paz que nós sentimos. É fácil viver aqui? Não é. Imagina sem Deus. Eu fico imaginando as pessoas que não conseguem andar no caminho, não conseguem ter Deus. Meu Deus, eu fico assim, eu tenho pena. Então, por isso que eu tô aqui, sabe? Qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito? É falar da palavra de Deus, porque ajudar você a se fortalecer, que você também fale da palavra de Deus, que a gente precisa buscar essas pessoas, falar de Deus para as pessoas,
O mundo está sedento da palavra de Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Então as lives que eu faço, com minha simplicidade, né? Eu não sou uma expert na palavra de Deus, eu estudo bastante, sou esforçada, né? Como fala. Eu fiz um ano de teologia, vou voltar esse ano, quero terminar, mas eu estudo muito, eu leio muito, eu oro, peço para Deus me dar sabedoria do alto. Então, e eu tô fazendo minha parte. Eu acho que a gente tem que fazer, cada um fazer um pouquinho dentro da sua casa, né, para as pessoas que você tem mais acesso, falar da palavra de Deus, abrir a boca, porque o mundo está seco, gente. É triste você ver, sabe, muitos jovens que não têm direção, é triste, sabe, famílias destruídas, é muito triste. Então, o que precisa? Qual que é o problema do mundo? Falta de Deus. É falta de Deus. Quando Deus entra na sua vida, a sua vida é transformada. Você vira tudo do avesso. Porque Deus transforma, cura, restaura. Deus, Ele faz isso, né? Você buscar a Deus todo momento, estarem com Deus, ter as disciplinas espirituais. E não é só, eu sou cristã, acredito em Deus, só que eu vou só na igreja uma vez a semana, às vezes nem vou, mal faço oração. Isso não é estar realmente ali com Deus, é estar todos os dias orando, sabe? É disciplina espiritual, é lendo a Bíblia. Eu sempre falo, você já leu a Bíblia inteira? Porque assim, eu não consigo imaginar, ir embora daqui, né? Que todos nós temos um dia que nós vamos, né? Vamos dormir, né? Eu falo que a gente não morre, a gente dorme, até esperar a vinda a volta de Jesus. Não ter lido a Bíblia toda, eu não consigo pensar nisso. É aqui que está a palavra, a sabedoria, então nós precisamos estudar aqui. Aqui que está tudo está aqui na palavra. Então a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter esse hábito de ler a Bíblia, né? Finalizamos a leitura, eu queria só falar mais algumas coisinhas para a gente não se estender muito. Nós já estamos quase encerrando, né? Como eu falei, é meia hora só. E eu anotei aqui algumas coisas interessantes para falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Algum depoimento, pode colocar aqui. Provérbios, como eu falei, né, era um método antigo de eles ensinarem os povos. Então, como que eles faziam naquela época? Eu achei uma curiosidade que eu achei interessante aqui. Eles escreviam colunas no meio, assim, das praças, em colunas de pedra. Então, eles escreviam os provérbios ali. E o provérbios duas palavrinhas, né? Já dá pra... Faz a comparação sempre do mal com o bem. É o que eu falei, a partir do capítulo 10, que nós vamos entrar mais na questão dos ensinamentos, tá? Porque até o 10, aqui vai falar muito sobre a sabedoria de Deus, tá? Mas esse que eu achei interessante, tá? Aí já falei, né, que Salomão pediu sabedoria, então você, a partir de hoje, peça sabedoria para Deus, que Ele vai te dar, não esqueça das suas orações, tá? De pedir. E sobre Salomão, que eu achei interessante falar aqui, que eu escrevi. Salomão, ele foi um homem muito sábio, como eu falei, muito rico também. Eu estive em Israel há uns 11 anos atrás, eu fui, né, na cidade lá de Salomão. Nossa, é lindo lá, sabe? Apesar de ter ruínas só, né, mas assim, a gente fica impressionada, tamanho da riqueza que Salomão foi, né, uma das coisas, maravilhoso. E aí, só que o que aconteceu com Salomão? Ele chegou uma época da vida dele que ele se desviou de Deus. Ele caiu, ele começou a cultuar outros deuses, ele saiu totalmente fora do que Deus, de toda a sabedoria que Deus deu para ele se desviou. Só que em Eclesiastes, que é um livro que ele escreveu já na velhice, lá quando você lê, você vai ver que ele foi restaurado de novo. Então ele voltou, né? Porque as pessoas perguntam, mas Salomão teve uma época que ele se desviou. Mas nós somos assim, né? Né? Quando eu me converti, com 28 anos, eu me converti, eu sempre fui católica, minha vida, assim, eu dou graças a Deus que eu tive a base católica, então eu venho, né, vendo esses estudos bíblicos, né? Não dentro da minha casa, mas uma vizinha que me colocou, implantou essa sementinha dentro de mim. Mas depois eu cresci, aí me afastei, com 28 anos eu me converti evangélica, e aí eu fui, né, nos estudos e tal. Só que teve uma época, eu falo que é uma lacuna na minha vida,
que eu me afastei de novo, voltei pro mundo. Não assim, né? Mas eu acabei me afastando. E quando a gente se afasta de Deus, gente, a gente abre brechas pro inimigo. E ele entra e acaba com a sua vida. Se você não ficar esperta, se você tem brechas aí na sua vida, fica esperto. Porque o diabo entra e na coisa que você tem mais assim dificuldade, ele vai entrar e vai fazer um estrago. E aí foi aonde eu realmente me afastei um tempo e realmente foi assim uma fase muito difícil da minha vida. E eu voltei, graças a Deus. Então às vezes Deus faz isso também na vida da gente, pra gente, né? Peraí, mas se você... todos nós somos filhos de Deus, então ele não quer perder ninguém. Então se você tá passando aí por dificuldades, você pode ter certeza que Deus tem um projeto e um propósito para você. O que você precisa fazer é voltar. Voltar para os pés de Jesus, clamar, pedir perdão de tudo que você tem feito de errado, as coisas que você sabe que são erradas. Peça perdão a Deus, Ele perdoa. E volte para os caminhos de Deus, que tudo vai ser restaurado na sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida, e Ele vai restaurar. Então tem pessoas que falam, ai, mas eu já errei muito. Deus perdoa. Jesus esteve aqui, Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados. Só que, claro, você pede perdão e não peca mais, não continua naquela vida, não continua fazendo as coisas erradas. A gente tem que pedir perdão e se redimir e se revestir de uma nova pessoa, do novo homem. Não ficar naquele velho homem. Mas é possível, sim, você voltar a ser essa pessoa. Aqui Salomão, no final da vida, apesar de ele ter se desviado, ele voltou de novo, se redimiu, e eu creio que ele morreu, né? Realmente ele pediu perdão depois, se você tiver tempo, leia Eclesiastes, que vocês vão entender. Ele voltou para Deus de novo, né? Então, aqui eu vou ler só uma passagenzinha bem rapidinho. Paulo fala em Filipenses, olha o que Paulo fala em Filipenses, sobre a sabedoria, buscar a sabedoria em Deus, buscar a sabedoria, que é o caso do nosso livro de Provérbios. Ele fala assim, ó, Paulo, Filipenses 1, 9 e 10. Esta é a minha oração, Paulo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Em conhecimento é o quê? Aprender sobre a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ter a sabedoria. Toda a sabedoria vem daqui da Bíblia, da palavra de Deus. A sabedoria está em Cristo. Toda a sabedoria está em Cristo. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então isso é Paulo também fazendo uma exortação para os cristãos, né? Que nós precisamos ter conhecimento. Não tem como você seguir um caminho, estar no caminho de Deus sem o conhecimento. É através do conhecimento da palavra. É aqui que nós nos alimentamos. Nós precisamos, como comer, tomar água. A gente tem que, para a gente poder viver, nutrir com alimento, nutrir com a palavra, para a gente poder encher nosso Espírito Santo dentro de nós, abastecermos nossa alma, né? Que a nossa alma é mundana. Eu já tenho falado várias vezes por aqui em lives, nossa alma é do mundo, ela quer coisa do mundo, mas a gente precisa preencher a nossa alma com a sabedoria do alto, que através do Espírito nosso vai abastecer no Espírito Santo de Deus. E assim nós preenchemos a nossa alma de sabedoria, de conhecimento, para nós discernirmos, né, o que vem, o mal do bem, o que é melhor para nós. E aqui em Provérbios nós vamos ter essa noção de discernimento, porque tem muito ensinamento aqui, muito ensinamento, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Essa passagem fica em Filipenses 1, 9 e 10, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, tá? Então é isso, gente. Obrigada. André, qual sua Bíblia? Quero presentear minha mãe. Ah, então, eu tô usando essa aqui, ó. Ai, é que não tá aqui a Bíblia que eu ia te falar. Ah, não, eu vou te mostrar uma pra você presentear sua mãe, que ela vai amar. Peraí. Eu comprei... Ó, essa aqui que eu comprei, ela é linda, gente. A que eu tô usando agora é essa aqui, tá? É a nova versão internacional. Eu gosto também dela porque ela é bem fácil. A leitura é fácil. Mas, ó, pra presentear, eu recomendo você comprar essa aqui.
tá? Depois você me chama lá no direct que eu te passo. Ela é de uma pastora, Séries. Eu comprei direto no site, tá? Na Amazon. Acho que foi 120, se eu não me engano, sabe? E ela é linda. Olha a capa que linda, sabe? Ela tem assim... E sabe o que é legal dessa aqui? Eu achei linda pra presentear. Porque aqui atrás... Olha eu fazer propaganda pra ela, mas tudo bem. A gente tem que falar com as coisas de Deus. Ela tem a leitura cronológica da Bíblia. Eu achei bem interessante. Aí também ela tem o guia para os principais acontecimentos de personagem na Bíblia. Aí ela tem também, ó, como encontrar ajuda na Bíblia. Aí ela tem os temas assim, cansaço, ciúme, confusão, decepção, depressão. Aí tem tudo os versículos, sabe? Achei bem legal essa Bíblia para presentear. E tem as leituras para dias especiais também. Achei bem interessante. Então, para presentear, a capa é meio de corinho, assim, achei bem legal. Só que ela é a versão dela é boa também, tá? Eu gosto dessa versão. A versão dela... Deixa eu ver, é a Almeida atualizada. Eu tenho duas da Almeida atualizada, eu gosto também, tá? Então, a NVI, né, versão internacional, que é a mais fácil de entender, e tem essa Almeida atualizada, que sempre recomendo. E tem também a Bíblia do King James também, que ela é bem usada também. Que mais que tem? Tudo precisa realizar da luz. Ah, então. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. Eu quero não passar do tempo, tá? Porque realmente senão fica muito cansativo. É meia hora de live. Eu dei uma corridinha. Mas o objetivo dessa live, pra gente resumir, é a sabedoria. Nós estamos aprendendo através do livro Provérbios sobre a sabedoria de Deus. E nós precisamos aqui, o que a gente resumindo? O temor do Senhor. Qual o objetivo? Aprender toda a sabedoria que está aqui e ter o temor ao Senhor. Que aqui nós vamos ver o que é certo, o que é errado, tá tudo aqui em Provérbios, tá? Então, o que eu vou deixar com vocês hoje, procure na sua casa fazer uma reunião de oração, não, um estudo bíblico, tá? Eleja um dia na sua casa, à noite, se possível, né, melhor. Fala, olha, hoje aqui em casa nós vamos fazer um estudo bíblico. Reúna sua família, comece a ler Provérbios com eles. E eu recomendo assim, leia um capítulo para não ficar cansativo. Depois faz um comes e bebes ali para, né, interagir com a família. Às vezes chame amigas, amigos também para participar. Faça o estudo bíblico na sua casa. É só ler. E aí vocês leiam, conversam, discutem sobre, né? É uma dica aí para você começar a fazer algo diferente esse ano na sua casa, com a sua família. Deus vai te abençoar muito e vai te dar sabedoria. Ai, mas eu não sei. Peça sabedoria a Deus. Ele não falou aqui? Se pedir, eu te darei? Então peça, é só pedir. Só isso, não tem segredo. É que a gente não pede, né? A gente não pede. Tá bom? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Fica gravada, se você puder, compartilhe. E amanhã, de novo, amanhã nós vamos ver o capítulo 2, o valor da sabedoria, tá bom? Traga a sua Bíblia, traga suas canetinhas para vocês irem anotando, tá? E a outra dica, para encerrar, leia de novo o capítulo 1, tá, gente? Eu às vezes, eu leio 3 vezes a mesma coisa, porque às vezes passa uma palavrinha que na hora eu não... Aí depois eu volto e falei, gente, eu não tinha entendido isso. Volta, leia hoje antes de dormir de novo esse capítulo 1, para você fixar na sua mente e extrair o que o Deus fala com você, tá? Essa é a dica aí para vocês. A gente precisa ler várias vezes, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe. Tchau.